Estou, né, há algum tempo, junto com o corpo técnico das unidades de conservação, principalmente por causa desse aqui, olha, eu vou ler. A Lei Complementar 295, de 2020, que dispõe sobre o parcelamento, ocupação e uso do solo nas áreas rurais e urbanas da APA. Então, no capítulo 6, diz sobre os empreendimentos admissíveis no imóvel rural. Então, artigo 12, compete ao órgão gestor da APA de Campinas analisar as solicitações de aprovação para atividades e empreendimentos nos imóveis rurais da APA de Campinas, enquadrados como admissíveis conforme o anexo 2 dessa lei complementar. E o parágrafo único, os procedimentos para emissão das aprovações de que trata o caput desse artigo serão objeto de regulamentação específica, inclusive quanto ao momento da manifestação do Conselho. Então, é por isso que a gente está hoje aqui, tá? Porque a gente está sentindo que, assim, é urgente essa regulamentação, porque as admissíveis são aquelas que são passíveis de acontecer, mas com condicionantes, né? E como a gente sabe que o rol de atividades são enormes, a gente fica assim muito à mercê das aprovações. E a Secretaria de Urbanismo, ela realiza o alvará de eventos, né, principalmente os eventos que a gente pode tratar aqui, mas eles são assim genéricos para a cidade como um todo. E isso tem causado um certo desconforto aqui para a APA de Campinas. Já que a gente está numa unidade de conservação, né, uma área de proteção ambiental, certas atividades, apesar de serem admissíveis, elas estão causando mais problemas, né, para os moradores e para a flora e fauna, né, que isso daí a gente recebeu um ofício de um morador que ele coloca muito bem isso, né, quando a gente fala, mas o que a flora tem com isso? A flora tem os insetos polinizadores. Os insetos polinizadores, com todo esse ruído, com todo esse problema de barulho, eles todos causam estresse, eles abandonam a região. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo mesmo. Fora a fauna, né? Que tá assim, a fauna foge, os ouvidos dos animais são muito mais sensíveis do que os dos humanos. E eles não têm como reclamar, né? Então, a gente está aqui em nome da flora, em nome da fauna, em nome dos moradores, né? Que a gente tem que ter um convívio legal. E quando a gente fala convívio, não é excluir ninguém, mas é regrar, é fazer um regulamento dessas atividades. Por isso que a gente pediu que a equipe da Secretaria do Verde nos atendesse de forma urgente para a gente tentar rapidamente fazer essa regulamentação das atividades admissíveis, tá bom? É isso que nós estamos aqui. Bom, daí antes da gente começar de fato a... Cláudia, você tá ouvindo, né? Não sei. Ela deu uma saidinha ali, às vezes tá com... Acho que não tá com fone de ouvido, né? Acho que tá com o computador. Tá ouvindo? Só faz um joinha. Ah, então beleza. Antes da gente começar a regulamentar as atividades de fato, queria só dar algumas atualizações antes, né? E até colocar algumas coisas, deixar algumas coisas bem claras das diferenças de alvará de uso, alvará de vento, a certidão de uso do solo, né? Então, para começar, a gente falar um pouco daquela ordem de serviço que foi revogada, né? Que ficou uma coisa bem desagradável, bem esquisita. Então, o que acontece? O plano de manejo, ele dizia uma série de coisas, né? Que precisavam ser observadas no processo de alvará, de certidão de uso. No que compete à nossa secretaria, é fácil a gente analisar esse tipo de coisa, mas quando é para outra secretaria fazer isso, às vezes, né, o plano de manejo é um documento muito extenso, então a gente não conseguiu comunicar muito bem à Secretaria de Planejamento e Urbanismo o que eles precisavam analisar. Então, a DEPLAN, que a gente tem mais proximidade, que eles participaram mais ativamente no plano de manejo, eles conseguiram absorver todo o conteúdo do plano e ali funciona bem. Agora, ali no setor de alvará, ficou aí um ruído de comunicação. Então, a gente não pode criar uma obrigação
para uma outra secretaria. Então, o que a gente fez? Bom, vou fazer uma ordem de serviço conjunta, porque daí são as duas secretarias criando aí esse fluxo, esse procedimento. Então, a gente queria que, para a obtenção de alvará de uso, fosse necessário a certidão de uso do solo. A certidão de uso, ela precisa para abrir um CNPJ, né? Mas se já tem o CNPJ, ele pode simplesmente fazer atividade sem ter essa certidão. E uma outra coisa é que para o alvará de eventos fosse observada a nota técnica. A nota técnica, na verdade, a gente pegou do plano de manejo aquilo que era importante para ser observado no alvará de eventos, né, mastigou e falou, é isso que importa para vocês, porque não precisa fazer eles lerem o plano de manejo inteirinho com suas milhares de páginas. Então, a nota técnica, assim, é importante ficar reforçando isso para não dar a entender que para o plano de manejo valer precisa de sempre ficar criando outras regras, outras normas. Não, o que vale é o plano de manejo, mas para facilitar a vida das outras secretarias, a gente fez a nota técnica. Letéia, deixa eu só então colocar, só que assim, eu sinto que existe uma diferença entre nota técnica, que é como você falou, é um resumão do que está no plano de manejo sobre atividades. Tudo bem, isso aí tranquilo, facilita a vida do pessoal lá do urbanismo. Só que o que consta desse artigo, né, é que os procedimentos serão objeto de regulamentação específica. E isso não aconteceu. Então, a regulamentação que é feita por um decreto, desse artigo 12, é uma coisa assim que só a nota técnica não nos cabe, entendeu? A gente fica muito preocupado porque no plano de manejo foi muito genérico, isso porque essa parte das atividades, ela foi no finalzinho do segundo tempo, entendeu? Então, estava todo mundo exausto, o grupo, né, que participou do plano de manejo, então muita coisa ficou um copiar colado que já existe, principalmente relacionado com a parte de urbanismo, né? Então a gente sabe que foi feito muita, assim, foi meio copiado a lei de uso e ocupação do solo do resto de Campinas, para a APA, claro, com exceções de alguns artigos que deveriam ser mais enfáticos, como permeabilidade do solo, movimentação de terra, tudo bem, isso daí eu sei que aconteceu. Mas que a gente acabou não se debruçando como deveria, né? E então, por exemplo, essa parte das atividades admissíveis, o rol de atividades é muito extenso, E o número de pessoas para participar dos eventos, foi feita uma tabela que eu, sinceramente, não lembro que ela foi discutida. Então, quando a gente vê uma atividade com 6.000 pessoas para uma unidade de conservação, é um pouco assustador. Então, o que a gente precisa? Não sei se futuramente a gente revê isso ou não, aí é uma coisa que o Conselho e a Secretaria podem pensar, mas já que existe essa tabela, com esse número de pessoas, e as atividades são muito genéricas, né? A gente precisa regulamentar. E a regulamentação, sim, vai dizer se o tipo de atividade é legal ou não. Porque senão a gente fala, eventos é muito genérico, né? Então acontece de tudo no evento, desde uma rave, que é mal vista e a gente não gostaria de ter uma rave na APA, como um casamento, né, que são atividades completamente diferentes. Então, eu acho que essa regulamentação das atividades admissíveis, colocando o que são eventos, quais são o tipo de festividades, a gente tem que sim pensar. Eu acho que isso que faz parte da regulamentação. Né? Perfeito, na verdade eu estou falando só uma coisa previamente a isso, a gente vai chegar lá, concordo com tudo. Era só para dar essa atualização, né? O que aconteceu é que quando a gente publicou essa ordem de serviço, a gente publicou conjuntamente com a CEPLURB, mas a equipe não estava preparada para receber já, para fazer essa vinculação
de imediato, embora a gente tenha conversado com eles e falado, não, mas já começa a valejar, eles, não, já começa a valejar, mas acho que, enfim, por isso que ela foi revogada, mas a gente agora quer retomar, quer fazer o decreto, quer regulamentar, quer fazer tudo direitinho, é só para dar essa explicação. E aí então, só uma coisinha, sabe o que fica, é meio coincidência ou não? É que nós estamos com o protocolo da Fazenda Santa Margarida, e eu recebi uma mensagem da diretora de Rio Verde dizendo que se ou a gente dá o nosso parecer, se a gente não der, vai passar do mesmo jeito. Isso me deixou meio assim, eu estranhei, porque a nota técnica a Secretaria de Urbanismo revogou. Quer dizer, para analisar... Não. A nota técnica... Então, mas para analisar a Fazenda Santa Margarida vai estar valendo nada, ou seja... Não, a nota técnica não foi revogada, a nota técnica é o plano de manejo. O plano de manejo vale. Então, vale, mas assim, a regulamentação não. Então, se a gente agora der esse aval para o que a Santa Margarida quer, a gente acaba meio que não depois tendo como rever algumas coisas, entendeu? Eu fico muito preocupada com isso. Bom dia a todos. Ô, Cláudia, tá dando para me ouvir? Sim. Tá. O que está valendo é o plano de manejo. O plano de manejo ele já prevê uma série de restrições para eventos da APA, né? O que a gente vai fazer, o que cabe ao COGEAP e a nós é reforçar essas normativas. Público de até 6.000 pessoas, o índice de ruído até, acho que é 45, tudo isso a gente vai ter que informar. Agora, nada impede de, depois disso, a gente entender, depois dessa nossa análise que a gente vai fazer aqui, a gente entender que esses parâmetros eles não se aplicam. E aí a gente vai e vamos tentar regulamentar tudo isso de novo. Então, o que a gente precisa do Conselho, desse protocolo específico, é que o Conselho se manifeste, pode ser dizendo o que está previsto no plano de manejo. O que a gente não pode é segurar um protocolo enquanto essa normativa vai sendo criada, né? Porque a gente sabe que são várias atividades admissíveis, até a gente passar uma por uma, não vai ser um trabalho rápido. Então, assim, a gente só não pode... Infelizmente, a gente não tem como segurar um processo. Eu acho que o que a Ângela quis dizer é isso, que, assim, as coisas, elas podem andar em paralelo. Né? Então só assim, mas assim, eu queria deixar claro que quando a gente fizer a regulamentação, todos os eventos, independente de ter recebido ou não a aprovação, eles vão ter que se enquadrar, né? Por exemplo, essa Santa Margarida, eu não entendi, por exemplo, certidão de uso do solo... Uma vez tirado, o espaço não precisa mais tirar o alvará de evento, é isso? É isso. Peraí, acho que... Isso aí, gente, então... Não, desculpa, pera, que eu falei errado. Deixa ele falar. Oi, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia. Tudo bem? Bom dia a todo mundo. Então, na verdade, não é a certidão. O que ele não precisa mais pelo novo decreto de alvará, se ele tiver o alvará de uso, ele não precisa ficar requisitando de evento, contanto que os eventos estejam constantes no alvará de uso que ele solicitou, né, que foi aprovado, né? Então, a certidão de uso, o que a gente quer agora é vincular ela ao alvará de uso, né? Para que os nossos condicionantes sejam respeitados no momento que eles estiverem analisando o alvará, né? Para que não passe o alvará sem o que a gente colocou na certidão como condicionante. Então, Hélio, mas quando tira a certidão de uso, ele é aprovado os quinais, e os quinais são muito genéricos. Veja bem, clubes recreativos, tem clube de tiro no meio. Você entendeu? Então, assim, é muito genérico. E para uma unidade de conservação, uma área de proteção ambiental, gente, tá tudo de ruim vindo para cá. Tá Cláudia, tudo de ruim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Cláudia, mas é exatamente isso que a gente vai rever, os quinais das atividades admissíveis. É exatamente esse trabalho que a gente tem que fazer agora em conjunto. A gente tem que abrir a tabela dos quinais, tudo que está como admissível no plano de manejo, a gente vai olhar os subitens dos quinais e falar, opa, isso aqui a gente não quer, ou, ok, isso aqui pode ser. Então, esse é o nosso trabalho agora.
E isso vai rever, mesmo que tenha sido dado, a gente vai ter que revogar, então, as certidões que foram dadas. Não vamos aceitar, porque aí esse tolerável a gente não vai aceitar também. Porque o que está acontecendo é que está passando pela porteira, esse é o problema. Abriu a porteira e está passando. Está passando. Essa ordem de serviço que foi revogada está cheirando mal. Porque esse da Fazenda Santa Margarida, que é para a gente o ícone do problema aqui na APA, é o grande problema da gente. Os outros são espaços menores, com atividades, são admissíveis e são atividades, casamento, são atividades que não causam problemas. Agora, as atividades do Santa Margarida, que vai de rave, gente, é insuportável. Aqui no Hermitage a gente não consegue dormir com as batidas do Santa Margarida. E não pode acontecer, sabe? Tem que ter ponto final, tem que ter hora para terminar. E tem hora. Essa nova lei que saiu agora de bares e espaços com música, tem horário para terminar. Então, a gente vai ter que seguir também esse horário para terminar. Eu queria falar também, não tem mãozinha, né, pessoal? Vai ter. Eu também vou querer falar. Então, eu queria que a Letéia explicasse, que ela falou, pelo que eu entendi, que eu marquei aqui, o alvará é necessário para o KNAI. A gente tem visto que os caras tiram o KNAI, é só você registrar a firma com o KNAI que você quiser, entendeu? Não existe regulamentação nenhuma, até onde eu sei, posso estar falando besteira, mas pelo que a gente já fez aqui quando abriu firma, essas coisas todas, você vai lá e declara o KNAI que você quiser e está resolvido. Então, eu queria saber aonde que o alvará é necessário, como é que funciona esse negócio de KNAI e alvará. Também queria saber quem que controla, porque fala que pode 6 mil pessoas. Será que não tem 6.100 pessoas? Quem controla isso? Ninguém. A fiscalização sai à noite? Não sai. Não trabalha depois das 5, a prefeitura, entendeu? Sábado e domingo. Então, assim, está muito furado, tem que ter uma outra regra. E mais, esse negócio do Santa Margarida, que é muito esquisito, eu pergunto se não tem um interesse político nisso, tá certo? E aí vai ter que comprovar que não tem, porque até onde parece, tem. Porque o dono da fazenda tem a ver com política, entendeu? Então, assim, o que pode para um não pode para o outro, o que não pode para um não pode para o outro. A gente tem que ser coerente. Não pode abrir mão das coisas que tem que ser na APA, porque o cara tem alguma influência, entendeu? Isso já era, gente. Sabe, nós estamos num ano de 2022, a população não suporta mais coisinhas arranjadas embaixo do pano, aonde todo mundo mente e o que acontece lá embaixo é outra coisa. Chega, de uma certa maneira, isso vem à tona depois. Então, vamos evitar tudo isso e estudar direito isso daí. Quando a secretária fala que vai passar por cima, não vai passar, a gente vai tomar alguma iniciativa, entendeu? As coisas não são assim, não são de cima para baixo. O CONGEAPA está aqui exatamente para ponderar, analisar e dar a sua opinião. Se ele não concorda, essa coisa não vai andar fácil assim. Tira o cavalinho da chuva quem achar que vai ser fácil, tá? É isso, obrigada. Eu me inscrevi aí, posso falar? Eu concordo plenamente aí com o que a Cláudia está dizendo, a Tereza, né, acima e embaixo. A Renata também colocou aqui a questão da fauna e da flora, né, eu acho que tem tudo a ver, né, por ser uma APA. E a Silvinha está aqui, ela sabe disso, né? Tem um grupo aqui do Botânico que foi um absurdo, assim, de manifestações de pessoas que estão, assim, já não aguentando mais, né? Pessoas, assim, idosas, não só idosas, mas pessoas que não estão conseguindo dormir, né? É um absurdo. E a Cláudia falou do Santa Margarida, mas tem registros também lá para o lado do São Conrado, de aras também, fazendo esse tipo de festança e que vai para a madrugada. Aqui, no caso, foi até às 7h30 da manhã, né? Foi até 7h30 da manhã, eu acordei. Eu consegui dormir porque eu tomei o
como que chama? Estresse, essas coisas todas. Ansiodoro, né? Ansiedade, né? Aí eu tomei dois comprimidinhos e consegui dormir. Mas outras pessoas da casa aqui reclamaram muito, de todos os lugares eu tenho ouvido. E aí eu disse, a Silvinha também, nós nos manifestamos, né, que nós íamos para essa reunião, e as pessoas querem solução, né? Ou seja, a legislação pode estar assim adequada, mas tem algumas coisas assim questionáveis, né? Muitas vezes a lei está legal, tudo. As pessoas criticam, né? Assim, quer dizer, a sociedade está aqui se organizando, a sociedade civil se mobilizando, e aí as pessoas reclamam, falta o Estado, né? O Estado, no caso aqui nosso, são os poderes constituídos que é a prefeitura, né? E quem que responde isso pela prefeitura, né? Então as pessoas vão se desacreditando, porque tudo se dá um jeitinho, né? Liga para telefone tal que a polícia vai lá. A gente cansa de ligar, as coisas continuam do mesmo jeito, né? Como é que resolve isso? Né? Nós vamos lá soltar uma bomba lá, entendeu? Sei lá, né? Tá difícil porque as coisas estão se generalizando, como a Cláudia disse, abre a porteira, né? E a Tereza diz assim, olha, deve ter questão política aí nessa jogada aí, né? Porque não é possível, né? Tá ficando cada vez mais insuportável e as pessoas querem soluções, né? Então eles estão acreditando na nossa representação aqui, né, Silvinha, que a gente eu venho representando a Jaguatibaia, na verdade a Silvinha representa o bairro aqui, e enfim, tá bem difícil. Então as pessoas querem soluções. Agora, porque vai tirar daqui, aumentar um pouco isso aqui, ali, na lei, ou nas regras e tal. Como a Tereza disse, não tem a fiscalização adequada, né? Eles colocam o número que eles querem lá dentro daquele espaço, tá? E, enfim, a coisa está ficando muito séria mesmo e as pessoas não estão aguentando mais. É só essa manifestação, é um desabafo aí, mas nós queremos o bem da APA, né? Eu acho que não é só uma questão de APA, não, uma questão assim de fazer com que essas pessoas entendam que nós vivemos numa civilização, existem outras pessoas, nós somos humanos, e essas pessoas não ligam para nada, elas só estão querendo satisfazer os seus bens lá, né? Como aquela história que saiu na TV aí, do cara que pega os bichinhos para vender, as pessoas, eu quero um macaquinho desse, eu quero, porque eu sinto ansiedade se eu não tiver um macaquinho desse comigo. Pelo amor de Deus, né? Falta muita educação, mas falta civilidade. Tem pessoas que sabem o que é certo, mas fazem o errado. Esse é o grande problema, né? Como tratar disso, né? Então, nós dependemos muito da lei, nós dependemos muito de quem controla, de quem fiscaliza. Se isso não acontece, vai continuar piorando. É isso, gente. Silvia? Desculpa, gente, estou meio perdida aqui, que hoje eu estou no computador. Eu estava procurando aqui a comprovação. Nós tivemos 2 grandes eventos esse final de semana, um na Via Ápia, que foi até às 6 ou 7 da manhã, e um na Santa Margarida. Eu tive, assim, uma enxurrada de reclamações, tanto nos grupos, né, que eu montei aqui na região, quanto no meu particular, que eu não sei, as pessoas devem pensar que eu sou uma policial, não é possível, né? Porque ao invés de ligar para a polícia, eles ficam ligando para mim. Agora eu penso o seguinte, cadê a civilização? Cadê o respeito ao próximo, o respeito aos animais? Porque se para nós, essa música desse final de semana, ela foi escutada não só até o Hermitage, até o Jardim Botânico, foi até o Gramado, gente. O pessoal do Gramado que eu conheço e que teve chance de também entrar em algum grupo que eu tô, reclamou também. Então, aonde está a fiscalização? Fala-se muito bonito, dá essas autorizações absurdas, né, para as pessoas fazerem as festas. Eu não sou contra a festa, não, eu sou organizadora de evento.
não sou contra, mas tudo existe um limite de tolerância. E nós estamos no nosso limite, porque nós não dormimos. Nós temos animais, nós temos idosos, nós temos crianças, nós temos pessoas adoentadas em todos os lugares. Então, não existe o respeito a ninguém, a nenhum ser vivo. Então, o que eu peço ao pessoal da Aletheia, né, o pessoal da Secretaria do Verde, que a Aletheia está representando, e a nós aqui do Congeapa, que a gente tome uma atitude o quanto antes, porque assim, o que eu estou falando para o pessoal é liga para a polícia. Aí eles ligam no 190. O 190 manda ligar no 156 que não atende, né? Porque é final de semana e é fora do horário. Manda ligar no 153, que é GM, que não atende. E quando atende, o pessoal quer fazer uma denúncia sem dar o nome, eles ficam pedindo 1 milhão de informação, a pessoa desiste, fala, pelo amor de Deus, chega. Mas por quê? Não é porque ela quer ficar no anonimato, é porque a pessoa, para chegar ao ponto de ligar e fazer uma reclamação no meio da noite, no meio da madrugada, ela está tão cansada, tão esgotada, que ela não tem nem paciência de falar, nem de explicar o que ela está tentando reclamar. Aí o que acontece? Elas desligam e não fazem a reclamação. Aí eu pedi, gente, amanhã liga enxurrada para o 156. Lota a caixinha da prefeitura de reclamação desses 2 eventos. Porque se a gente não começar a reclamar na prefeitura também, não vai adiantar. Porque, infelizmente, o que mostra aqui é que nós estamos perdendo força, seja lá político, seja não político, mas nós estamos perdendo força. Porque a gente tenta ajudar de um lado e a proteger do outro, e a gente não está conseguindo nada, Cláudia, desculpa. Desculpa, é um desabafo meu, porque eu também me coloco na situação de não dormir. Eu que gosto de música, gosto de barulho, eu não conseguir dormir é demais, sabe? Tá indo contra, sabe, as forças que a gente tem. Chega uma hora, gente, eu me coloco no lugar dos meus vizinhos de todos os bairros, não só aqui no bairro do Jardim Botânico, mas eu me coloco no pessoal do Hermitage. Lá em Joaquim Egídio, o pessoal não ouve, mas deve ter escutado da Via Ápia, e agora chegar até o Gramado, olha quantos bairros, né, a distância cada vez maior, quer dizer que o volume está cada vez mais alto. Então, essa lei nova que está vigorando lá, que está funcionando nos bares do centro e do Taquaral, pode funcionar lá. Aqui não vai funcionar. Nunca que eles vão aceitar a 44, né, que está na lei nova, não lembro se é 44 ou 54 decibéis, não vamos aceitar. Então, eles precisavam estar aqui participando dessa reunião para eles ouvirem as nossas reclamações, ouvir quem está do lado deles, quem não está do lado deles e quem quer fazer um meio termo. Eles deveriam ser convidados para essas reuniões, esses representantes deles. Eu faço um pedido, que eles venham, que eles participam, que eles venham aqui, eu abro a minha casa para eles, no dia que eles estiverem fazendo o evento, para eles tentarem dormir. Porque do jeito que está insuportável. Eu tenho senhorinhas de 90 anos aqui onde eu moro, que mandou mensagem para mim, Silvinha, onde está esse barulho? Pede para eles abaixarem um pouquinho. Gente, pelo amor de Deus, a pessoa trabalhou a vida inteira e não pode ter uma noite digna de sono no final de semana, porque não está cuidando do netinho ou por algum motivo, mas não pode ter uma noite de sono tranquila na casa dela, onde ela paga os impostos até hoje, porque o vizinho resolveu fazer um evento estrondoso. Então, cadê o respeito? Né? Era isso que eu queria falar, gente. Desculpa o meu desabafo, porque eu também estou no limite de... Né, como os outros. Silvia, a gente concorda plenamente. Eu também, enquanto diretoria do Congeapa, estou no limite também do conselho, sabe? Eu, assim, estou querendo jogar toalha no final dessa gestão, porque tá difícil. Porque que nem agora saíram decretos da prefeitura, olha só,
é autodeclaratório. Então, o dono do empreendimento, ele declara que vai ter número de sanitários químicos a contento, ele declara que tem saída para todo mundo, ele declara que tem estacionamento para todos os carros. É declaratório, isso daí não vai ser constatado. Ou seja, está abrindo a porteira geral, mas está, assim, absurdo, a lei é fresquinha. E, assim, a perturbação do sossego está chegando num nível, e, assim, eles colocam, considerando que houve a pandemia, então, que não teve festas, então agora vamos liberar geral. Só que a gente está falando da área de proteção ambiental. E está tudo no mesmo saco. Está tudo no mesmo saco. Então, quando a gente fala, tá, nota técnica é importantíssima, porque fala do plano de manejo. É só que se a gente não regulamentar essas atividades, com horário de término, tem que ter hora para acabar essa bagunça. Com decibel, assim, agora a Secretaria do Verde comprou 10 aparelhos para a Guarda Municipal. Aonde estão esses aparelhos? Eu gostaria de saber aonde estão, quem são os guardas que usam esses aparelhos. E a GM está sendo uma decepção. Faz quase 6 meses que eu estou pedindo uma reunião com a comandante da Guarda Municipal para conversar com ela. Uma hora ela está de férias, uma hora o horário dela não bate. Tá complicado, eles não nos recebem. E assim, existe a Guarda Municipal Ambiental. Cadê essa Guarda Ambiental? Não existe, sabe? Ela não recebe treinamento adequado. Se é a Guarda Municipal que vai ser a fiscalizadora de eventos, a gente precisa, ela está sabendo, no 153 que a gente liga, tá muito complicado, sabe? Parece que essa confusão de coisas é proposital para a gente não saber para quem conversar. Como mandar ligar no 156 no fim de semana, gente? É ridículo. A gente está fazendo papel de trouxa. O 153 não atende. Não atende. E quando atende, realmente é essa palhaçada. A outro telefone que é complicado é o telefone da INDEC, né? Que nos fins de semana a gente tem um problema sério lá em Joaquim Egídio, com uma casa lá de samba, que as pessoas estão estacionando na rodovia, eles estão estacionando na pista. E aí você liga, sabe o que eles falam? A gente vai mandar o agente que está mais próximo. Aí eu dou meu nome, eu não tenho medo, eu faço as minhas denúncias no meu nome. Sabe o que acontece? Estiveram lá e não viram nada. Eu falei, eu estou aqui, não vieram aqui. Eu fico lá, eu fico parada para ver se vêm os agentes. Eles não vão. Então, tá complicadíssimo. É uma enganação dizer que tem fiscalização, né? Principalmente em determinados locais. Sinceramente, gente, pode ser que para alguns seja a fiscalização vá, mas para determinados locais a fiscalização não vem. Tá difícil, viu? Isso aí a gente vai ter que sim, por isso que assim, a gente está com o pessoal da Secretaria do Verde, todo mundo aqui está fazendo a sua reclamação, e a gente vai ter